na matemática, se o Flamengo vencer, ele vai para terceiro, como a gente mostrou, a 2 pontos do Palmeiras, que é o líder. Quer dizer, é o líder, dependendo do que aconteça com o Botafogo no jogo Fortaleza. Mas assim, coloca as mangas de fora, as garras de fora, Zupac. A diferença é que agora o Tite, aparentemente, em pouco tempo, aparentemente ele já tem mais domínio da estabilidade do time do que o Sampaoli, que era uma grande gangorra. E né? Salve, salve, nação, saudações. Nação, vamos acompanhar o pessoal da ESPN trazendo aí algumas informações aí do Mengão, falando sobre esse jogo entre Flamengo e Bragantino. O Flamengo precisa da vitória para se manter ali no G4, ali na classificação direta para a Copa Libertadores e quem sabe ainda brigar pelo título. Link abaixo na descrição como crédito do pessoal da ESPN Brasil. Antes do vídeo eu te peço mais uma vez, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo. Vamos lá, o Rossi falou sobre chances de título. A rodada no meio de semana tem muito jogo emparelhado. Óbvio que tem mais coisa que pode acontecer, mas só em 2 jogos a gente pode ter toda essa movimentação. O Botafogo, que viaja e enfrenta o Fortaleza, o Flamengo recebe o Red Bull Bragantino. Esses jogos são na quinta-feira, então vamos lá. O Botafogo, que é o segundo, se ele vencer, vira líder, 63 pontos. Se ele perder ou empatar, ele é segundo, ele fica em segundo se ele perder ou empatar e o Bragantino tropeçar. Então, se ele perder ou empatar e o Bragantino tropeçar, ele mantém essa posição. O Bragantino é segundo se vencer e o Botafogo tropeçar, terceiro se empatar e cai para quinto se perder. O Flamengo, que hoje é sexto, vai para terceiro se vencer, vai para quinto se empatar e permanece em sexto se perder. Isso são algumas das hipóteses só desses 2 jogos. Tem muita coisa em jogo para acontecer nesse meio de semana, Kifuri. Pois é, tem muita coisa em jogo. O nível de competitividade na parte de cima da tabela. Na parte de baixo não precisa nem falar, né? Na parte de cima da tabela vai prometer uma sequência de rodadas em que a gente vai precisar prestar atenção, o que é algo muito surpreendente, né? A gente vem falando aqui desde algum tempo, quando começou esse processo de derretimento do Botafogo, e eu também não acho que o Flamengo tem condições aí, pensando em tudo o que aconteceu e a situação matemática, para apertar agora. Então, eu acho que é preciso respeitar quem sabe ser campeão, quem conseguiu ser campeão nos últimos anos. É claro que eu estou falando do Palmeiras, e se deixarem, o Abel vai comemorar mais uma taça. Tô dando uma olhada aqui na matemática. Se o Flamengo vencer, ele vai para terceiro, como a gente mostrou, a 2 pontos do Palmeiras, que é o líder. Quer dizer, é o líder, dependendo do que aconteça com o Botafogo no jogo Fortaleza. Mas assim, coloca as mangas de fora, as garras de fora, Zupac. Desses 3 times que estão aí embolados, Botafogo, Brasil, que esses jogos geram para esse campeonato, na sua opinião? Que podem... bastante coisa. Assim, a gente vai ter a real noção, a definitiva noção do tamanho do salto que o Palmeiras deu depois do jogo do Botafogo, para a gente entender se o Palmeiras deu o salto para a liderança ou se o Palmeiras deu o salto para perseguir o líder Botafogo a hora que as coisas igualarem. E no caso do Botafogo, a gente vai ter a noção desse tempo. Com a chegada de um técnico novo, um respiro, respira, que do jeito que está não tem como seguir. O Botafogo ia despencar a tabela abaixo se o campeonato não parasse. O campeonato parou, técnico novo chegou, tentaram recuperar as peças. Será que isso vai ser suficiente? Porque o Botafogo não tem que voltar a ser aquele time o tempo. Faltam poucos jogos. Uma pequena melhora do Botafogo, pode dar o título para a equipe. Pequena melhora. Então, qual é o efeito desse tempo? Qual é o resultado prático da arrancada do Palmeiras? E no caso do Flamengo, embora a matemática permita que o Flamengo se aproxime do título, ainda acho fundamental o Flamengo ter noção do seu principal objetivo, que não é ser campeão. É garantir vaga direta na Libertadores. E está ameaçado. Claro que está. Então, a partir daí, é lucro. A partir daí, brigar pelo título é lucro. E embora o Red Bull Bragantino tenha fraquejado do momento em que era para se candidatar para ser campeão, eu sou o candidato ao título, e fraquejou nesses jogos finais dessa missão,
também teve tempo de respiro e é um time muito bem treinado. Então o jogo do Flamengo é um jogo muito difícil, né? Eu diria que até pela fase, se bobear, é um compromisso tão difícil quanto o do Botafogo lá em Fortaleza. O Fortaleza vem mal, caindo pelas tabelas. Perdeu do Cruzeiro. Então, acho que são 7 jogos sem vencer, desde a final da Copa Sul-Americana, o time não venceu no Campeonato Brasileiro. Então, serão jogos cruciais para a gente mapear e entender esses últimos 4 jogos do campeonato. André, o que você imagina para esse Flamengo-Bragantino, o jogo em si? Então, o Bragantino, ele nos passou a ideia, né, num determinado momento, porque receberia o Botafogo, a distância era menor, por pontos perdidos havia uma situação muito privilegiada para o Red Bull Bragantino, talvez pensar em troféu, mas como eu falei agora há pouco, perdeu um pouco da força nesse final. Mas existe aí uma parada em que as equipes todas vão se reagrupando e você pode recuperar algumas coisas, recuperar jogadores. No caso específico do Red Bull Bragantino, né, no sentido interno ali, trabalhar para se mostrar de novo como uma equipe que tem as suas chances e que precisa ser respeitada. E a ocasião não podia ser melhor, né? O time que o Red Bull Bragantino vai enfrentar, o alto nível, né, o alto perfil desse jogo. É mais uma dessas partidas que colocam frente a frente equipes que a gente precisa prestar atenção por tudo que está em jogo nessa fase final do campeonato. Então eu acredito que nós vamos ver um Red Bull Bragantino forte de novo. Mas, né, como eu falei agora há pouco antes do nosso bloco de seleção brasileira, você falar antes do jogo é sempre muito arriscado. Só uma pequena coincidência do destino. O jogo do turno Bragantino e Flamengo, ele também foi depois de uma parada FIFA, né? Foi quando se esperava que o Flamengo do Sampaoli fosse melhorar. Foi uma goleada o Braga tacou-lhe 4 que poderia ter sido meia dúzia. A diferença é que agora o Tite, aparentemente, em pouco tempo, ele já tem mais domínio da estabilidade do time do que o Sampaoli, que era uma grande gangorra. E né? o gramado do Maracanã, recentemente trocado e bem cuidado para a final da Libertadores, vai que vai, sofrendo de novo, né? Porque vai ter jogo até agora, assim. Tem jogo na terça, tem esse jogo. Tem 3 dias seguidos. Tem Fluminense na quarta, no sábado o Flamengo joga de novo, não é isso? Maratona para o gramado também. Tá pensando que é fácil ser gramado no futebol brasileiro? Não é. Tá aí, nação, algumas informações aí, o pessoal falando aí desse clássico, será um grande jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino. O Bragantino que vem bem no campeonato, né? Apesar dos últimos resultados deles aí. Só que é um time que, além de estar bem na tabela, tá fazendo sim um bom campeonato, jogando um bom futebol, cheio de jogadores jovens e rápidos. Então o Flamengo vai ter que ter bastante atenção, vai ter que ter bastante cuidado com essa equipe do Red Bull Bragantino. O Maracanã vai estar lotado mais uma vez, não será diferente. A torcida do Mengão vai fazer a parte dela e tudo que nós queremos é que os jogadores e a comissão técnica, por que não, faça a parte dela e traga esses 3 pontos que será muito importante para o restante do campeonato. Quem sabe ainda brigar pelo título, dependendo dos resultados dos outros jogos, né? Claro. Galerinha, coloque nos comentários abaixo aí, deixe seu comentário, é muito importante. Antes disso aí, não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.